Então você fala, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Acho que eu ia viver, trabalhar, morrer, acabou, fica muito vazio. Quando a gente é moço, a gente não pensa muito nisso. A gente vai pensando, quando a gente vai vendo que mais da metade da vida da gente passou, e a gente não fez muitas coisas, a gente queria fazer muito mais, mas aí vem a limitação física. Nós acabamos por deixar a vida em segundo plano, acabamos perdendo a ideia de uma importância porque ela seria um bem infinito. Se fosse um bem finito, nós daríamos importância a ela. Nós podemos observar acidentes, drogas, etc., que mostram o quanto nós damos importância à vida com tal perspectiva. Se consideramos a vida um bem finito, temos a certeza de que faremos da vida a cada segundo uma maneira de vivê-la melhor, com a intensidade e não desperdiçando o tempo que é precioso. Não precisa se concentrar só numa coisa, só no futuro, só no presente ou ficar pensando no que aconteceu. Você tem que lembrar do passado, viver o presente e pensar no futuro, mas você não precisa se concentrar em um deles. Para os druidas tem como se fossem dois mundos. O mundo terreno, que é o que a gente vive hoje, e o mundo espiritual. Quando você morre em um mundo, você nasce no outro. Se você morre nesse mundo, que é o terreno, e vai para o espiritual, você lembra da sua vida, mas quando você volta, o mundo espiritual é melhor, vamos dizer assim, você não lembra de como que é o melhor, o paraíso. Quando a gente considera a vida um bem finito, a gente percebe que os bens materiais também vão acabar. A nossa vida vai acabar e tudo vai acabar. Por isso que as pessoas espiritualizadas acham que a vida é infinita. Em algumas religiões, por exemplo, a Igreja Católica, então você vai morrer e vai para um lugar, se você foi bom, você vai para um lugar bom. Se você for para um ruim, você vai para um castigo eterno. Mas Deus, como é um ser infinitamente bom, Ele não iria castigar ninguém para sempre. Então, com essa visão da vida finita, chega um momento que você fica sem perspectiva. Então, imagina eu, que sou uma pessoa que fui médica a vida inteira, agora estou aposentada. Então, eu ficaria imaginando que a minha vida acabou. Se minha profissão acabou, minha vida acabou. Não, ainda tem muita coisa que fazer em termos de espiritualidade para a minha próxima vida, ou para a vida que eu vou ter quando for só espírito. O ser humano não se afasta da ideia de infinitude da vida, mesmo as pessoas de idade. O que acaba por ocorrer é uma ocultação dos fatos, e é um fato recorrente em Jung, Freud. Simplesmente o ser humano não pensa na vida após a morte, ele simplesmente acredita nela e esquece. Bom, de acordo com esta pergunta, primeiramente as pessoas acreditam na vida após a morte, pois se vivemos no Brasil, que diz ser cristão, devemos crer na vida após a morte, pois todos os cristãos acreditam na ressurreição de Cristo, não é verdade? Só podemos passar ou pensar se acreditarmos. Jesus Cristo veio para mostrar o caminho da vida. Para isso devemos conhecer a revelação de Deus através da Bíblia. A Bíblia não foi escrita por homens, direi eu. Sim, porém, foi inspirada por Deus. Temos como provar que a Bíblia é verdadeira. Depois da morte do corpo físico, a vida vai continuar. E a pessoa tem muita coisa para fazer, não só aqui, mesmo depois das limitações físicas, como também na erraticidade, que é para onde vai o nosso espírito depois que o nosso corpo morrer. Realmente o nosso corpo é finito. E além disso, a doutrina espírita acredita na reencarnação. Então o meu espírito, com tudo que ele aprendeu aqui, ele vai para uma outra vida e os aprendizados ele conserva. Ele vai levar tudo que ele aprendeu para outra vida.
Então isso faz a terceira idade ficar menos sofrida, porque você sabe que não está acabando. Você pode aprender bastante coisa que você vai levar isso no seu espírito. Temos que analisar a vida após a morte, digamos assim, em dois planos, se ela existe ou não. Se ela existe, realmente a morte seria um fato interessante, um marco, uma passagem, digamos assim. Se ela não existe, a morte simplesmente é o cessar das funções físicas e, pelo menos para os materialistas, é o fim basicamente de tudo que torna o humano humano. Então não há fato mais deprimente numa visão de vida dessa forma do que a morte. Consideramos a morte uma transição, um fato de importância, pois todos os homens irão de fato passar por ela. Agora depende de cada pessoa para onde irá viver após a morte. De acordo com a Bíblia, cremos que Deus revelou o caminho para escolhermos a vida com Ele. Foi através do Senhor Jesus Cristo. De outra forma, assim mesmo as pessoas viverão. Porém, de acordo com a revelação do Senhor Jesus, será para o sofrimento eterno. Aí dependerá de cada um. Pois o homem é a semelhança e a imagem de Deus. Se somos a semelhança e a imagem de Deus, temos a eternidade conosco. E após a morte, essa transição, ou iremos para um lugar ou para o outro, seja nos braços de Deus ou para o sofrimento eterno. É o que nós acreditamos. Para os druidas, a morte não é necessariamente uma coisa ruim. Para os druidas, até que não é assim, você morre, não é fim, que nem você fala que você reencarna no outro mundo. É uma coisa boa. Tem gente que acontece de diferentes coisas, dizem, quando a pessoa morre. Tanto um envolvimento maior com a natureza, por exemplo, dizem que no mundo espiritual não existe tecnologia, é tudo natureza. Não existe o criar, assim, tudo que está lá é pleno, é só aquilo. Aí é como se fosse, pelo menos na visão de um druida, aquilo é melhor do que um mundo que está sempre mudando, porque é difícil ficar se adaptando às novas coisas que aparecem nele. Quando a gente morre, é que é aí que a gente vai para a verdadeira vida. Que a nossa vida aqui é passageira. Por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para se tornar uma pessoa melhor. Então nossa vida tem só essa finalidade. Melhorar espiritualmente. Para os espíritas, a morte é um grande acontecimento, porque aí você vai para o seu verdadeiro lugar. É o início da nossa vida na erraticidade. Então, a morte é tão mais importante do que o nascimento, porque nós estamos aqui de passagem.